Em nome da Faculdade de Teologia, quero saudar todos os que nos acompanham nesta 10ª jornada de Teologia Prática. Reunimos-nos para mais uma sessão. O tema de hoje convoca-nos para uma reflexão sobre uma linha de interesses que a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa tem desenvolvido nos últimos anos. A Faculdade, de facto, com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude, no âmbito da linha temática Desporto, Ética e Transcendência, tem construído uma reflexão, tem também projetado investigação, e para dar continuidade a este trabalho e homenageando um dos principais construtores da filosofia do desporto em Portugal, em março de 2019 inaugurou a Cátedra Manuel Sérgio Desporto, Ética e Transcendência. Esta proximidade entre a Faculdade de Teologia e o IPDJ, em particular no âmbito do Plano Nacional de Ética para o Desporto, nasce da consciência de que a atividade desportiva é um contexto privilegiado de emergência da pergunta ética, da interrogação ética e da pergunta acerca dos sentidos da existência humana. É, portanto, o desporto como um lugar de experiência do humano, no confronto com os seus limites, na afirmação de um desejo de superação. É, aliás, interessante recordar que o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, por sugestão do Papa Francisco, deu um contributo importante para esta reflexão, ao publicar em 2018 o documento Dar o Melhor de Si. A reflexão que hoje propomos sobre a ascese resulta, de facto, deste itinerário de aproximação. Nós vamos ser guiados nessa reflexão, com os nossos oradores, por uma colega do Instituto de Ciências da Saúde, da Universidade Católica Portuguesa, a professora Sílvia Caldeira Berenguer, que é enfermeira, doutora em enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa, é mestre em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Ela desenvolve a sua atividade de docência nos diferentes ciclos de estudo desta escola e em 2015 esteve num programa de pós-doutoramento no Trinity College de Dublin, na Irlanda. Desde 2019 é coordenadora adjunta do curso de doutoramento em enfermagem na Universidade Católica Portuguesa. É investigadora integrada no Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, onde coordena os projetos relacionados com espiritualidade em saúde e na anda internacional. É autora de diferentes artigos, livros, enfim, em revistas internacionais, obviamente também com diversas comunicações na área dos seus interesses. É membro da Comissão de Desenvolvimento de Diagnósticos da NANDA Internacional, sediada no Boston College, e coordena a rede portuguesa dessa organização. A professora Sílvia, é com gosto que lhe passo a palavra para apresentar e moderar esta nossa sessão a várias vozes e desde já lhe deixo o nosso agradecimento. Muito obrigada, Sr. Professor Alfredo Teixeira, pelas suas palavras generosas e pela forma tão acolhedora como me recebe aqui neste debate. Eu cumprimento todos os participantes desta 10ª Jornada de Teologia Prática. Agradeço muito esta oportunidade por participar neste momento de discussão sobre o elogio da ascese. Congratulo a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, na pessoa do Sr. Professor Alfredo Teixeira, por esta iniciativa tão interessante e que mobiliza aqui meios muito atuais, de ir ao encontro de facto de quem possa ter interesse em aprofundar conhecimentos sobre esta temática e outras que estão neste programa. E agradeço também por esta iniciativa enquanto membro desta Academia da nossa Universidade Católica Portuguesa. Muito obrigada. E a mim cumpre-me esta honra de moderar estes dois palestrantes, que tenho a honra de conhecer pessoalmente, embora por meios virtuais, cujos nomes são muito conhecidos, e é um gosto estar convosco a partilhar, ainda que por este meio virtual e tão atual também, esta mesa. Temos connosco dois palestrantes, o Sr. Professor João Eleutério, que nos irá falar sobre o tema Desporto e ascese, do hábito à transcendência,
e de seguida teremos o gosto também de escutar o Sr. Professor José Lima com o tema ascese como meio para a superação. Ambos os temas convocam-nos já a uma curiosidade, pelo menos da minha parte, e estou desejosa por ouvir e espero que seja de interesse também a todos os nossos ouvintes. Começarei por apresentar de uma forma mais individual o Sr. Professor João Eleutério, ao qual de seguida darei a palavra e então, antes do Sr. Professor José Lima iniciar a sua palestra, farei esta apresentação mais individual. O Sr. Professor João Eleutério, então, nasceu em Lisboa em 1969, é professor associado da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa e membro do Centro de Estudos de História Religiosa. Após os seus estudos em Paris, concluiu o seu doutoramento em Teologia no Instituto Católico de Paris e em História das Religiões na Sorbonne, Paris 4, em 2004. Foi secretário da Faculdade de Teologia entre 2004 e 2009, tendo depois rumado a Macau e ajudado a consolidar o projeto de refundação dos estudos de teologia entre 2009 e 2019. Durante esta estadia pelo Oriente, também lecionou, como docente convidado, no Seminário dos Missionários do Verbo Divino de Tagaytay, nas Filipinas. Os seus interesses centram-se à volta do ecumenismo, eclesiologia e a história do cristianismo. Muito obrigado pela introdução, professora Sílvia. E agradeço também esta oportunidade de poder participar neste colóquio dedicado ao elogio da ascese. Saúdo os meus colegas, o professor José Lima também, e os meus colegas de painel. Esta reflexão que eu vou partilhar convosco, portanto, desporto e ascese do hábito à transcendência, ela nasceu, ou nasce no âmbito da inauguração da cátedra professor Manuel Sérgio, na Faculdade de Teologia, e também se situa entre duas questões, melhor, constelações de questões que me têm acompanhado há já algum tempo, que são a história da higiene e a religião, por um lado, e a corporeidade, melhor dizendo, o corpo em movimento, esta noção que o professor Manuel Sérgio designa por motricidade, como expressão da experiência religiosa e muito particularmente no âmbito das ritualidades, se quiserem. A minha comunicação tem 3 momentos, digamos assim. Eu começo por propor uma desmistificação da noção de ascese, depois aponto alguns momentos na história da afirmação de movimentos ascéticos, mas numa perspectiva ocidental, e pretendo concluir com uma breve reflexão sobre a prática contemporânea do desporto, sobretudo o desporto de lazer, tentando perceber a sua dimensão ascética. Por conseguinte, num primeiro momento, a tal desmistificação da ascese, a ascese é entendida, regra geral, como sendo o fruto ou conduzindo a uma experiência religiosa ou espiritual. Se fizermos uma busca rápida pelos diversos dicionários, ou se fizermos aquela busca mais contemporânea no Google, aparecerão definições do tipo um conjunto de práticas e disciplina visando um autocontrole do corpo e do espírito, regra geral por motivos de ordem religiosa. É importante sublinhar esta regra geral. A ascese não é um exclusivo do domínio do religioso. Ela existe ou manifesta-se sempre que se tenta uma articulação entre o corpo e o espírito numa dinâmica de superação e transformação pessoal, a qual nos pode conduzir a uma experiência de absoluto, mas também nos leva a uma experiência de inauguração e pertença de uma nova realidade social e cultural. Na proposta que faço de bibliografia, há um livro de Richard Valentazis. Ele afirma, nessa obra, que no centro da atividade ascética está o sujeito, o qual, através de mudanças comportamentais, procura tornar-se uma pessoa diferente, um novo sujeito. Tornar-se uma pessoa diferente numa rede de novas relações, uma pessoa diferente numa nova sociedade, a qual forma uma nova cultura.
Esta transformação pessoal implica, por conseguinte, uma transformação social, ou pelo menos tem implícita o desejo da mesma. Este mesmo autor propõe uma definição de ascese que nos permite ir um pouco mais além do que a definição um pouco simples ou simplista, se quiserem, de práticas e disciplinas. Ele diz que a ascese pode definir-se como sendo as performances destinadas a inaugurar uma cultura alternativa, a iniciar e estabelecer relações sociais diferentes e a criar uma nova identidade. É esta noção de performance que eu acho que é importante sublinhar em vez de usar aquela expressão práticas e disciplina. Porque a performance, cujos estudos se desenvolveram muito com Richard Schechner nos anos 70 e 80, e a partir daí, a par da escola dos Ritual Studies, permite-nos sublinhar a dinâmica de interiorização patente na ascese, isto é, em termos de superação e transformação do sujeito. Ou seja, a performance é qualquer coisa que nós fazemos repetidamente, mas não é uma repetição apenas, é algo que se interioriza, que se vai tornando próprio de quem nós somos, daquilo que somos. Um exemplo prático para ilustrar esta ideia, se quiserem. Se alguém faz uma dieta com o intuito de perder peso, e isto penso que é algo muito presente nos nossos tempos, muita gente pensa nisso, se alguém faz uma dieta com o intuito de perder peso e não alterar em rigor os seus hábitos alimentares, mais cedo ou mais tarde voltará ao ponto de partida. Portanto, uma dieta sem alteração de hábitos alimentares será, se quiserem, um conjunto de práticas e disciplina. A mudança de hábitos alimentares é uma performance, visto existir uma interiorização e naturalização do comportamento. Por conseguinte, eu penso que esta noção de performance eu não traduzo porque é muito complicado traduzir a performance para português e mantenho a expressão no seu original em inglês. Portanto, é esta interiorização, se quiserem, e naturalização do comportamento que efetivamente está patente também naquilo que é a ascese. A experiência do absoluto expressa em termos de transcendência não tem de estar presente de forma obrigatória nesta dinâmica de ascese. O absoluto na ascese é o domínio do sujeito, da sua corporeidade, ao ponto de se conseguir ver e entender a si próprio como um outro, assim como ter uma progressiva percepção diferente do mundo onde se inscreve e existe. A experiência religiosa, porém, é um dos campos onde esta transformação se consegue perceber melhor e sobretudo, sublinhar em termos de transformação interior. Em particular, no campo ou no universo da ritualidade, que essa realidade está mais patente e presente, se quiser. Eu socorro-me aqui de um pequeno texto de Catherine Bell, que é um dos nomes importantes na história dos Ritual Studies, já falecida, em que ela diz que, efetivamente, as estratégias de ritualização estão particularmente enraizadas no corpo, em específico na interação do corpo social com o ambiente espaço-temporal simbolicamente constituído. Essencial à noção de ritualização é o processo circular de produção de um corpo ritualizado, que por sua vez produz práticas ritualizadas. Um importante corolário para este processo é o facto da ritualização ser uma forma silenciosa de atividade. Faz o que tem de fazer sem transportar o que está fazendo através do limiar do discurso ou do pensamento sistemático. Esta definição, este texto de Catherine Bell, ajuda-me, por um lado, a pensar a importância da noção de performance a nível do desporto, na sua dimensão ascética, a perceber que, efetivamente, há ali uma rotina, se quiserem, que se transforma em interiorização e naturalização do comportamento e que, efetivamente, nós percebemos que aquele corpo ritualizado na interação com as tais práticas ritualizadas é uma atividade silenciosa, é uma forma silenciosa de atividade e que é por ela que também, eventualmente, há uma porta que se abre para pensar até que ponto não pode ser por ela e nela que também se expressa, como falarei daqui a pouco mais, esta relação ou esta abertura ao transcendente, se quiserem. Mas esta, digamos assim, era a minha primeira proposta, desmistificar um pouco a ascese, não reduzir a ascese apenas a práticas e a uma disciplina de autocontrole, mas perceber que é sobretudo uma performance,
pode estar ou não presente no universo religioso, pode levar ou não a uma abertura do absoluto, que seja um absoluto com uma abertura para o transcendente, mas pode ser um absoluto que é aqui imanente, que é um domínio, um controlo, digamos assim, da sua, um domínio da sua corporeidade ao ponto de ela expressar sempre e cada vez mais o sujeito. Para uma história da Ascese, estes, digamos assim, são uns breves apontamentos para vocês perceberem um pouco onde é que eu quero chegar com a última parte da minha comunicação, em que efetivamente é um corolário desta história da Ascese, penso eu. Isto é apenas enunciado de forma telegráfica, até para que não comecem já a desligar. O primeiro momento, considerando uma análise filológica da palavra grega, de onde surge a palavra Ascese, mostra-nos como o universo de origem desta noção é a atividade física, o estilo de vida dos atletas. Isto é de acordo com o dicionário Bailly de 2020, que cita Hipócrates, entre outros. No entanto, rapidamente esta ideia de exercício, de performance, passou para o universo da filosofia, em particular com a noção de autocontrole e de mudança de vida. É importante sublinhar que a filosofia na antiguidade reveste-se mesmo de religiosidade e é entendida como uma forma de vida. Como afirma Pierre Hadot, a filosofia é um convite para cada um se transformar. A filosofia é uma conversão, uma transformação da maneira de ser e de viver, uma busca da sabedoria. Um segundo momento a considerar nesta história, neste breve apontamento histórico, é efetivamente o da emergência e o desenvolvimento do monaquismo cristão. Vale a pena sublinhar que faço este apontamento histórico a partir de uma perspectiva ocidental e deixo de lado as diferentes experiências orientais do Médio Oriente, Sudeste Asiático, a China, nas suas diversas realidades, o Japão, entre outros. Portanto, é importante ter consciência que eu sou um ocidental a falar de Ascese e a experiência que conheço do monaquismo é sobretudo o monaquismo cristão, ainda que possa olhar para algumas expressões orientais, mas será sobretudo o monaquismo na sua expressão ocidental. Não vou explorar as contiguidades e contaminações entre o cristianismo e as culturas filosóficas da antiguidade. Este autor que eu citei, Pierre Hadot, entre outros, trabalhou esses aspectos, mas gostava de sublinhar as raízes do monaquismo cristão na experiência dos terapeutas. Esse grupo de ascetas judeus, distinto dos essénios, embora contemporâneo também, dado a conhecer por Philon de Alexandria no livro sobre a vida contemplativa, e estes ascetas viveriam um ideal de vida comunitária nas margens do lago Mariotis, perto de Alexandria. Os terapeutas aspiravam à contemplação de Deus e, em ordem a consegui-lo, abdicavam de toda a forma de propriedade privada. Tinham uma alimentação regrada, aquilo que nós diríamos uma dieta, pautada por momentos de jejum, têm regras de vestuário, abandonaram todos os laços de natureza familiar e procuram a solidão. Têm uma vida marcada pelo estudo das Escrituras e trabalhos de natureza devocional, sendo a vivência festiva do sábado o momento mais alto da vida da comunidade. E num texto da vida contemplativa de Philon, ele acaba por dizer, descrevendo, aquilo que é o grande momento, a celebração do sábado desta comunidade. Depois da ceia, eles levam a cabo uma vigília sagrada, a qual se desenrola da seguinte forma: levantam-se todos juntos e permanecem no meio do espaço da refeição. Espontaneamente formam-se dois coros, um de homens e outro de mulheres, o líder e solista de cada sendo escolhido entre os mais dotados para a música. Eu gosto sempre de usar este texto porque quem conhece a vida monástica, quem conhece a vida comunitária, imediatamente identifica alguns traços comuns, e depois há aqui a questão da música também, que tem alguns reflexos e algum eco noutras tradições cristãs monásticas também. E por conseguinte, é interessante ver como este texto nos situa nesta emergência do monaquismo, que afinal de contas se calhar tem raízes mais anteriores do que esta que às vezes a gente pensa sempre em Santo Antão. Para Philon, ainda para pensarmos um pouco, Jacó, o patriarca,
é o atleta. Portanto, ou seja, na tradição depois monástica, várias vezes, mercê da ascese, os monges são chamados atletas, mas para Filon, o patriarca Jacó é o atleta, porque ele luta contra Esaú. Esaú, de certa maneira, simboliza o vício para obter a virtude. E o dom da apateia, portanto, aquela ideia do não ter, de não sofrer, é efetivamente traduzido na mudança de nome para Israel, e o resultado final da sua ascese é a contemplação de Deus. Considerando estas duas coordenadas, por um lado as correntes filosóficas, com o autocontrole, o conhecimento de si, e os terapeutas, nós podemos olhar para a emergência e a diferenciação do monaquismo cristão nas suas diferentes expressões. É sobretudo com o final das perseguições que o monaquismo ganha uma visibilidade e influência crescente nas comunidades cristãs e na própria sociedade. As diferentes performances ascéticas foram mesmo entendidas como uma espécie de martírio diário, sobretudo a castidade perpétua e a virgindade. As diferentes regras monásticas que foram compiladas foram e são decisivas para a afirmação do monaquismo e também para um processo progressivo de modelagem da vida dos crentes e das suas comunidades a partir dos ideais de vida monásticos. E por conseguinte, digamos assim, há aqui um momento importante para a história do próprio cristianismo ocidental, na Europa e não só, em que a partir de certa altura o ideal de vida é como se fosse o ideal de vida monástico, com várias dimensões de ascese a entrarem na vida, no cotidiano das pessoas. O terceiro momento que eu acho que é interessante nesta história, para uma história da ascese, é de facto aquilo que eu chamo a história recente da higiene. Eu tenho um problema, é que sou um bocado como os geólogos, às vezes, quando falo de recente, estou a falar de cerca de 200, 300 anos, portanto, é mais ou menos esta noção de recente que eu vos proponho também. Uma história recente da higiene, em particular da higiene alimentar e aquilo que seria o que nós chamaríamos hoje uma higiene de vida. Uma das muitas consequências da reforma protestante foi a de introduzir muitas destas performances ascéticas da vida monástica no mundo dos leigos, em particular aquelas que estão relacionadas com renúncia a tipos de alimentos e bebida. Havia a convicção nos séculos XVI e XVII que as doenças, em particular aquelas provocadas por excessos alimentares, seriam expressão de patologias sociais. Luigi Cornaro, portanto, um autor veneziano do século XVI, escreveu um tratado da vida sóbria, em 1558, onde considerava serem três os grandes males do seu tempo: as lisonjas e a adulação, o luteranismo e a intemperança. Robert Burton, do século XVII, já na obra A Anatomia da Melancolia, publicada em 1621, considerava a ociosidade como fonte de desordens mentais e sociais. E a sua proposta para evitar a melancolia era de fazer dieta, exercício, e a religião, no fundo, é o ser-se devoto e praticante. George Cheyne, portanto, é outro autor que também podemos situar neste âmbito, já no século, a tradição do século XVI para XVII para XVIII, é outro autor o qual podemos colocar na continuidade de Burton, que propõe a dieta, o exercício e o que ele diz, a regularidade da atividade intestinal como formas de combater os efeitos nocivos dos excessos alimentares. Cheyne olhava para estas propostas como atividades morais e não apenas naquilo que nós podemos dizer uma perspectiva clínica. Muitas das ideias de Cheyne, visto serem contemporâneos, ele e John Wesley, foram adotadas e integradas nas propostas de vida ascética dos primeiros metodistas e John Wesley. A nota a sublinhar é de uma progressiva individualização das propostas de natureza ascética, assim como de um progressivo entendimento da relação corpo-doença mais secularizado. Brian Turner afirma que as disciplinas dietéticas do corpo do século XIX tornaram-se progressivamente individualizadas, secularizadas e racionais. Com este processo, a ideia da dieta como controle da alma e uma respectiva subordinação do desejo gradualmente desapareceram. Portanto,
Estes três grandes momentos, se quiserem, que eu apresentei de forma muito telegráfica, por um lado a utilização, a noção de ascese que aparece em contexto atlético, depois é adotado em contexto filosófico para traduzir aquilo que é a transformação da pessoa, a maneira como depois no cristianismo isso é assumido, nomeadamente em contexto de vida monástica, e como isso depois vai, no fundo, influenciar a própria organização da Igreja, da sociedade, no fundo a chamada cristandade, como depois da Reforma Protestante, efetivamente, este universo ascético acaba por, no fundo, entrar no mundo, na vida dos leigos, e a partir daí entra num processo de individualização também, faz com que nós cheguemos depois ao século XX, se quiserem, século XXI, a olhar para um lugar interessante que é o desporto. E a minha questão é mais uma provocação do que uma questão, é o pensar a prática desportiva contemporânea como um lugar teológico. Ou seja, nem sempre os teólogos olham para estes lugares mais de fronteira, para estes lugares mais aparentemente estranhos, mas a questão é precisamente esta: será a prática desportiva contemporânea um lugar teológico? Embora todos conheçamos a famosa máxima renascentista da mente sã num corpo são, a contemporaneidade é um dos momentos onde se faz um constante apelo ao exercício físico como forma de prevenir e debelar doenças. A definição de saúde, até tenho vergonha de dizer, tendo aqui uma doutora em enfermagem da Segunda Organização Mundial de Saúde, diz: a saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social, e não só a ausência de doença ou enfermidade. Eu aprendi isto quando tinha 15 anos, quando tenho saúde. E, portanto, percebe-se que é na interação entre estes três vetores que está patente, digamos assim, que se verifica, de facto, que a prática desportiva é importante. E não só a prática desportiva profissional, mas, sobretudo, que é importante aqui perceber, a prática desportiva de lazer. E a questão, portanto, é saber se, de facto, esta prática desportiva pode ser um lugar teológico. A resposta mais simples e óbvia é de reduzir a prática desportiva aos valores que nela se cultivam e afirmam, e dizemos que sim, que é um lugar teológico. Sabemos, e já foi aqui referido, que a prática desportiva começou a estar presente nos pronunciamentos dos Papas no século XX, em particular a partir dos pontificados do Papa João Paulo II. Podemos considerar um corolário desta preocupação e deste olhar o documentário O Melhor de Si, do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, em 2018. Contudo, a questão é se não será possível olhar para a prática desportiva no que ela tem, usando o conceito do professor Manuel Sérgio, no que ela tem motricidade, como lugar de uma experiência de encontro entre Deus e o homem. Eu, no título desta comunicação, utilizei a palavra hábito. Talvez seja necessário alterá-la para performance. As mais diversas modalidades desportivas têm uma dinâmica de performance que é o treino. Seja a título coletivo como individual, os atletas tentam criar rotinas que levem ao aperfeiçoamento das suas características, das suas qualidades, numa lógica de superação e de constante contacto com o limite. Utilizando as palavras de Catherine Bell, tornam-se corpos ritualizados. E esta performance que faz com que a rotina se torne natural, se torne algo de hábito, não é? Não pode ela ajudar-nos a pensar, digamos assim, não pode o atleta e a sua atividade física ser olhado numa perspectiva de irrupção do absoluto na contingência e de uma abertura para a transcendência. Na tradição oriental, penso em especial em algumas artes marciais, por exemplo, o Tai Chi, e na prática do Yoga, a atividade física é entendida também como uma atividade espiritual. O cristianismo, em particular o ocidental, é demasiado cerebral e um pouco esquecido da sua dimensão ritual, a qual não se deve reduzir à liturgia. Basta lembrar as muitas vezes que ouvimos pessoas, e nós próprios também, se calhar já o dissemos, que o que é importante é o que se diz na homilia, que é importante perceber o que é que se diz, o que é que acontece. O ritual
é como dizia Catherine Bell, não tem muito, é aquela atividade silenciosa que supera todas as formas de comunicação verbal, se quiserem. Portanto, é outra forma de comunicação. E por conseguinte, Michel de Certeau afirma que o homem é uma árvore de gestos e a prática desportiva dos cristãos, digo eu, pode ser um lugar a descobrir para pensar, viver e partilhar a experiência do encontro entre o humano e o divino. Os gestos e as demais dimensões da performance desportiva transformam-nos e levam-nos para além de nós próprios. Talvez seja o momento de pensar que esta prática, esta performance desportiva, mesmo nas suas expressões mais singelas, daqueles que podem até ser chamados atletas de fim de semana, talvez seja o momento de pensar que também nos podem, essas performances, transportar ao encontro do Deus revelado em Jesus Cristo. Numa obra que também assinalo na bibliografia, efetivamente questiona e pensa o desporto e o cristianismo, ou desporto e o cristianismo, práticas para o século XXI, o desporto aparece, claro, como um lugar teológico. A obra tem 3 partes, que é muito interessante, a maneira como está organizado, sempre utilizando desporto e cristianismo. A primeira parte diz que são práticas para a mente, a segunda parte práticas para o coração e para a alma, a terceira práticas para a vida moral. Eu saliento 2 capítulos que vão ao encontro da minha reflexão. Na segunda parte, que são práticas para o coração e para a alma, a corrida como liturgia e o exercício como oferta sacrificial. Penso por conseguinte que esta minha comunicação era mais no sentido de uma provocação para nós teólogos, de olharmos para a atividade esportiva, no fundo olharmos para a atividade humana, naquilo que ela tem de ritual, naquilo que ela tem de dinâmico, naquilo que ela tem de motricidade, como efetivamente um possível lugar teológico para pensar que a relação de encontro entre Deus e o homem, eventualmente, sim, traduz-se em verbo, em palavras, mas também se traduz em gestos, do mesmo modo que a revelação acontece através de palavras e gestos. Penso, por conseguinte, que espero que a minha comunicação ajude a pensarmos um pouco o lugar da ascese e fico agora por aqui à espera da comunicação do professor José Lima. Passaremos então a ouvir o professor José Lima numa comunicação intitulada Ascese como meio para a superação, e cá está um conceito também que é muito caro aos profissionais de saúde, a superação, muitas vezes mais até do que a cura ou do que a melhoria, não é? Esta questão da superação. E apresentaria então o professor José Lima, José Carlos Novaes Lima, licenciado em Teologia e mestre em Ciências da Educação pela Universidade Católica Portuguesa, na área do jogo. Pela Universidade Complutense de Madrid, fez especialização em Filosofia. É docente universitário, foi administrador do Colégio Universitário Pio XII, exerceu diversos cargos de direção de instituições do setor social, coordenou o setor do mercado social de emprego, cooperação e voluntariado na União das Misericórdias Portuguesas, pertenceu à direção do Colégio Dona Maria Pia, da Casa Pia de Lisboa, e nesta instituição coordenou diversos projetos pedagógicos, coordenou grupos de trabalho para certificação da qualidade, desenvolveu projetos solidários, foi dirigente do CNE e teve assento no Conselho Nacional de Voluntariado e na Plataforma Nacional das ONGs. Tem diversos artigos e livros publicados na área social, pedagógica e desportiva. E tem inúmeras publicações regulares na imprensa. Coordenou o grupo de trabalho para a criação do Código de Ética no Desporto e é desde 2012 coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto. Passo-lhe então a palavra, Sr. Professor José Lima. Ok. Então, muito obrigado pelo convite e obrigado pelas palavras introdutórias da professora Silva. Queria agradecer, em primeiro lugar, este convite à Faculdade de Teologia por estar aqui a participar nestas jornadas de Teologia Prática, ao professor de modo especial, o professor Alfredo Teixeira, e também saudar o professor Lutério, o meu colega de faculdade, e que é com gosto que estou aqui e que
participo também de certa forma, também nestas jornadas de uma faculdade que me ajudou a formar e, portanto, eu também sou reflexo desta faculdade. Eu estava curioso por ouvir o Eleutério, porque nós não trocamos ideias antes de falarmos os dois sobre este tema da ascese. E é curioso porque a gente, em segundo lugar, fica assim, bom, o Eleutério vai falar, se calhar vou-me repetir ideias que ele teve e tal, mas é curioso porque o meu registro é um pouco diferente do Eleutério. E isso é bom porque, digamos, dá mais aso à partilha e digamos, à valorização desta temática, não é? O meu registro é mais no campo desportivo e portanto, eu queria partilhar convosco algumas ideias e, para não se chatearem muito da minha cara e daquilo, digamos, que vou falar, eu vou acompanhar a minha comunicação com alguns diapositivos, portanto, algumas imagens mais desportivas que pronto, poderão integrar um pouco a minha comunicação e facilitar um bocadinho mais esta comunicação e a minha leitura. Só duas notas introdutórias antes de passar a minha comunicação. Sublinhar aquilo que o professor Alfredo Teixeira disse ao início. É uma honra para o IPDJ, eu trabalho aqui nesta casa e também coordeno o Plano Nacional de Desporto, esta associação, esta parceria que se criou com a Universidade Católica. Eu penso que o desafio que o Papa Francisco nos trouxe através da carta, do seu documento, Dar Melhor de Si, é um pouco a concretização disto que nós fazemos, tentar encontrar pontos comuns entre o desporto e, digamos, a teologia, os valores do Evangelho, etc. Há muito tempo que o desporto está um pouco esquecido para a dimensão eclesial e acho que este documento veio trazer pode dar fresco nesse sentido. Portanto, o desporto tem um poder e uma presença muito grande na presença humana e, portanto, deve também preocupar a Igreja e, nesse sentido, saúdo a Universidade Católica por desenvolver esta parceria connosco. Dizer que só não é, digamos, esta cátedra que o professor Alfredo Teixeira falou, do professor Manuel Sérgio, há também publicações que fazemos dentro da cátedra, fizemos colóquios internacionais. Eu mesmo, a semana passada, estive no polo da Universidade Católica, no Porto, no Instituto de Bioética, a falar sobre ética desportiva por um curso que eles criaram de intensivo sobre ética desportiva. Portanto, há aqui esta ligação à Católica, a aprofundar, digamos assim, estes aspectos comuns entre o desporto e toda a área da teologia e espiritualidade. Eu, no fundo, a minha comunicação vai ter 5 pontos e intitulei esta minha comunicação como ascese como meio para a superação, onde procuro estabelecer alguns pontos de contacto entre o treino desportivo e o exercício espiritual, entre a ascese espiritual e também a ascese desportiva. No fundo, o que eu procurei responder, através destes 5 pontos que eu quero partilhar convosco, é responder a esta questão: de que forma a ascese é condição para a superação do homem no campo desportivo e no campo religioso? E quando nós estamos a abordar a ascese, já o Eleutério falou, digamos, da definição, eu queria aqui só focar e sublinhar aqui dois aspectos sobre a questão da definição da ascese. Quando estamos a falar da ascese, penso que temos que falar da finalidade da ascese, do objetivo da ascese. Eu penso que esse objetivo indica, primeiro, a busca da perfeição, a questão de buscar a perfeição, depois a ajuda a ultrapassar os limites humanos e para que, neste sentido, o homem se supere. Portanto, há aqui 3 ideias que a ascese acho que sublinha. Primeiro, uma busca da perfeição, a superação de limites e também a superação do próprio ser humano. Eu queria começar esta minha abordagem recorrendo a um atleta, um alpinista, Alex Honnold. Não sei se conhecem. Trata-se de um americano que, a 3 de junho de 2017, fez a escalada vertical do El Capitan. Essa montanha de pedra que vocês têm aqui nesta fotografia, que é uma montanha que existe na Califórnia e que tem cerca de 1000 metros de altura. O Alex, demorou cerca de 3 horas e 56 minutos, precisamente, para subir esta montanha simplesmente com o seu corpo. Portanto, não usou cordas, não usou nada, simplesmente usou o seu corpo. Um feito extraordinário.
e que eu recomendo, por exemplo, que vejam um documentário que teve um Oscar em 2017 que se chama Free Solo, que retrata um bocadinho esta escalada deste atleta. E, portanto, eu acho que este atleta, este acontecimento, leva-nos também para uma pergunta com a qual também queria responder a elas, que é o seguinte: o que nos leva a desafiar o limite? Ou o que nos leva a superar-nos? Ou o que nos leva a procurar a perfeição? E para responder a estas questões, como disse, tenho 5 tópicos, e o primeiro eu intitulei desta forma: o desejo de sermos Ronaldo. Esta busca da perfeição está presente desde que o homem tem consciência de si, retratado no mito de Prometeu, o roubo aos deuses, que não é mais a tentativa de concretizar este desejo de superar o limite, tornar-nos deuses. Esta busca de ultrapassar o limite radica numa permanente insatisfação do ser humano, de um certo desassossego constante no ser humano. E, nesse sentido, o desporto é uma bela metáfora, pois encarna esta busca de ir mais além. O atleta, logo que atinge uma meta, ou limite, logo outro objetivo, outra meta se levanta. Há um filósofo contemporâneo, o Peter Sloterdijk, que é alemão, e que tem um livro, Tens de Mudar de Vida, que é publicado em português no Balanço d'Água, e reflete precisamente sobre estas temáticas: a ascese, o desporto, a religião, o exercício. E, portanto, é um autor, penso que é obrigatório para aqui trazer e para aqui partilhar. Neste livro, ele afirma que os gregos, o Deus, já era uma espécie de atleta idolatrado, um atleta coroado. Aliás, se repararmos, as estátuas gregas refletem esta autoridade de um Deus atleta ou do atleta Deus, através de um corpo esbelto, belo, desproporcionado, repleto de virtudes. Reflete ainda que, no campo desportivo, os Jogos Olímpicos não são mais do que a exaltação deste culto do corpo. Para ele, dá-se, de certa forma, com os Jogos Olímpicos, a ressurreição da carne no mundo presente. O movimento neolímpico, iniciado por Pierre Coubertin, o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, foi criado como uma espécie de religião cultural. Os Jogos Olímpicos eram um acontecimento esportivo e cultural. Para além dos Jogos em si, havia também exposições, debates. Recordo aqui, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Paris, em 1900, com a Exposição Universal de Paris. Contudo, para Sloterdijk, com o decorrer do tempo, este movimento olímpico separou-se deste desígnio religioso e cultural e converteu-se num comportamento humano que ele chama antropotécnica, baseado no esforço, na repetição e no exercício, levando-se na maior organização global que se observou fora do mundo laboral e bélico no início do século XX. Como sabem, a prova rainha-mãe dos Jogos Olímpicos é a maratona. Na primeira maratona dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, Spiridon, um pastor de ovelhas, ganha a maratona. E um simples pastor é transformado num deus para 70 mil pessoas que assistem à sua vitória. É um marco na afirmação do atleta Deus, será uma nova epifania. Ele é elevado em braços e um novo herói, o Deus do momento, mas um Deus que não necessitava de nenhuma demonstração para existir. Surge aqui uma nova era do entusiasmo humano. Um simples pastor e desportista converte-se num Deus. Aqui nasce uma nova religião em que os deuses atletas passam a ser adorados. É desta forma que nascem os novos Messis e os novos Ronaldos de hoje. A ascese, para Sloterdijk, é a base de todas as culturas religiosas e das suas condutas morais. A ascese surge não com a afirmação da religião, mas com uma valorização do corpo humano através da atividade desportiva, do fitness, dos ginásios, locais propícios para a ascese. Deus está morto neste contexto. Não interessa com ou sem Deus, cada um chega somente tão longe quanto a sua forma física o permite. Neste contexto, este autor cita também Nietzsche: cada homem progride quando busca a sua orientação em vista ao impossível. Assim, o guru, o mestre, o monge, o apóstolo, são treinadores que nos ajudam a apurar estas técnicas, tal como o treinador de uma modalidade desportiva. No desporto, a função do mestre é assumida pelo treinador, que é o oleiro, que molda o atleta ao seu modelo de atleta sonhado. São Paulo também refere a esta moldagem, como afirma, porque aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem idêntica ao seu filho. Em Romanos 8. Esta procura da glória, da eternidade, da glória desportiva do atleta Deus, e o desejo de sermos, digamos, todos Ronaldos,
está a monte semear. O Ronaldo é humano, o Ronaldo é português, é madeirense, foi pobre, é um de nós, mas ao mesmo tempo é inacessível. Possui coisas que eu não tenho e nunca irei ter. É uma prefiguração desta dialética do ser humano, do poder ser ao ser, da potência ao ato. De certa forma, recorrer aos nossos ídolos, quer sejam desportistas, músicos, autores, atores, é cômodo, é eficaz, requer pouco esforço, pouca reflexão, mas muita, muita emoção. Basta para isso estar sentado num sofá, assistir a um jogo desportivo, a um espetáculo, ou numa cadeira de um estádio, para que as nossas emoções sejam alimentadas e a nossa sede de imortalidade seja saciada pela pertença a um clube, a um grupo musical, a um atleta idolatrado ou a um autor de cinema. A missão destes é saciar a nossa sede de imortalidade, através daquilo que Rafael Argual denomina por espiritualidade do fast food, expressão que traduz o êxito ou o ser aqui e agora. É este prazer de nos identificarmos com o nosso clube, com os nossos ídolos, que leva milhares de pessoas no estádio de futebol a transfigurarem-se. Esta transfiguração não é só pelo jogo em si. O jogo de futebol é básico, tem 17 regras apenas, é simples, é meter um objetivo, é meter a bola na baliza. Portanto, nada complexo. Portanto, existe mais do que isso, e o Eleutério já falou um bocadinho sobre a questão dos rituais, no jogo carregado de simbolismo. Neste jogo existem os heróis, símbolos sagrados, existe o equipamento, o emblema do clube que se veja, rituais religiosos, a ida ao estádio, os cânticos. Tudo isto faz com que o jogo tenha um poder de religar. Religar, a palavra religião vem de religar, ligar o imanente ao transcendente, o simples adepto ao jogador ídolo, a derrota à vitória. O clube, de certa forma, surge como o locus de acesso à eternidade. Muitos deles criam espaços onde se pode casar, batizar e mesmo até morrer. As cinzas poderão ser derramadas no relvado ou depositadas em espaços fúnebres. O Barcelona, o Corinthians, por exemplo, criaram espaços funerários para os seus adeptos, a troco de um valor monetário. E como sabem, por exemplo, há pais que a primeira coisa que fazem não é registrar o seu filho, nem batizar o seu filho. Digamos, torná-lo adepto de um clube. É a primeira coisa que fazem. Passo agora para o segundo ponto, que eu intitulei Ascese como exercício desportivo, e que o Eleutério já abordou aqui alguns aspectos. Eu começaria por definir a arquesis, a ascese, como alguma coisa que é a renúncia para um objetivo, com o objetivo de alcançar um fim último, superior, uma perfeição moral, o exercício ginástico dos atletas, tal como também o Eleutério já referiu. E o desporto como algo parecido também, como um exercício. Há três conceitos que estão presentes no desporto. O primeiro é o agon, que vem do conceito da luta, da competição, portanto, o exercício que me leva à competição. Depois a dimensão do ludos, do prazer de jogar, é? O divertimento, que o jogo também tem. E depois a dimensão mais ética, a questão do educar, a dimensão dos valores que o desporto tem. Podemos, então, afirmar que entre a ascese e o desporto há aqui uma linha motriz, uma ideia, que é a ideia de, e que o Eleutério também já referiu, a ideia do exercício em vista à melhoria. O asceta, tal como o atleta, é um praticante que exercita uma prática, isto é, tem uma meta, praticar ou exercitar para melhorar. Além desta meta, portanto, com o objetivo de melhoria pessoal, existem também outros valores que eu queria aqui partilhar convosco entre o asceta e o atleta. E falo de alguns. A concentração, por exemplo, que não é mais que o foco em cada tarefa. Tanto o atleta como o asceta têm isto. A disciplina, que faz a consistência nas ações. O rigor, faz o que for necessário sem desvios. A crença, que vai alcançar algo que nunca experimentou. Algo que sonhou ou visualizou. A confiança, acredita que é capaz de executar cada tarefa para alcançar o seu objetivo. A capacidade de sacrifício, está disposto a passar pelo que for necessário para alcançar o seu objetivo. Para os exercícios, digamos, ascéticos e também físicos, existem um locus privilegiado. A capela, ou o lugar de oração para o asceta, o ginásio ou a pista de treino para o atleta. Queria deixar-vos aqui dois testemunhos que se tocam de um grande atleta, o Michael Jordan, o grande basquetebolista da NBA, considerado o maior basquetebolista de todos os tempos,
e o asceta São João da Cruz. Michael Jordan, no seu livro A Filosofia do Triunfo, afirma: tinha sempre na minha mente onde queria chegar, isto é, o tipo de jogador que desejava ser. Cada meta mais pequena era alcançada tendo em vista uma meta última. O medo é uma ilusão no desporto. Não dou valor ao facto de falhar um cesto, porque se penso nas consequências desta falha, estou a valorizar o negativo. E eu tenho sempre de mentalizar que vou ter êxito. O desporto, como na vida ascética, temos de nos fixar em ultrapassar o erro e de lutar contra a noite escura. Pois uma coisa é certa, duvidar e errar é humano. Por exemplo, este atleta, o Michael Jordan, errava cerca de 4 a 5 cestos em 10. Portanto, quase metade ele não conseguia encestar. E tornou-se o maior atleta de todos os tempos, basquetebolista. Portanto, o erro é permanente, mas nós, digamos, para atingir a superação, não podemos ligar ou valorizar muito o erro, é o que nos diz o Michael Jordan. Para São João da Cruz, afirma que acerca deste exercício progressivo, diz-nos o seguinte: procurai lendo e encontrareis meditando, chamai orando e abençoar-vos-á contemplando. Há nesta frase a ideia de uma progressão no exercício que só se atinge pelo exercício de oração e pela persistência, tal como São Paulo se refere na sua carta aos Coríntios. Não sabeis que os que correm no estádio correm todos, mas só um ganha o prémio? Correi, pois, assim para alcançares. E, portanto, continua. Aliás, esta ideia da progressão, é? Existe também nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Os exercícios podem ser feitos durante um mês, ou durante várias semanas, ou até alguns dias. E também tem uma metodologia, não é? Própria de progressão. Não é? Há um conjunto de questões que a pessoa tem que responder. Há um tempo de reflexão, há um tempo de leitura, há um tempo também de exame de consciência. E por isso eu agora passaria para descrever um bocadinho a questão da importância do treino, que também o Luteiro também referiu. No desporto, para atingirmos a perfeição, um objetivo ou um recorde, o atleta tem que treinar. E falo através de vários ciclos de treino. Há os ciclos curtos, microciclos, depois há os mesociclos, que são ciclos mais longos, que até pode ser o ciclo olímpico, 4 anos. E, portanto, o atleta, com o treinador, faz a sua progressão tendo em conta estes ciclos próprios. Não é? Isto também se chama a periodização do treino, tem em conta estes dois fatores, a força, a habilidade, e a fadiga e o cansaço. Portanto, o esforço e depois também o descanso, de certa forma. O treino é programado segundo estes fatores do corpo, porque cada corpo tem o seu metabolismo próprio. Por isso, cada atleta tem um treino específico, personalizado, em que esse treino estimula um processo para a recuperação também do atleta, tal como o asceta, que vive o seu dia a dia com o binómio hora et labora, ação e pausa. Uma matriz que marca todo o treino desportivo é a repetição. O treino, para ser eficaz, terá de criar no atleta a necessidade do hábito de repetir o exercício ou tarefa. A repetição do exercício serve para o atleta se apoderar desse exercício, pois aprendes a escrever, escrevendo, aprendo a correr, correndo, tal como a asceta que aprende a orar, orando. Portanto, a excelência atinge-se no atleta e no asceta, com o treino e praticando exercícios. Podemos dizer que, com o treino ou a prática ascética, tornamos os movimentos complexos em movimentos simples. Pela repetição, o nosso corpo assume esses movimentos, tornando-os naturais. Quando assistimos a uma prova de ginástica, por exemplo, na televisão, vemos que aqueles movimentos complexos tornam-se naturais naquele atleta. Como o corpo do atleta incorpora esses movimentos, tornando-os seus. De certa forma, o atleta se transcende, o seu corpo vai para além do seu estado natural inicial. Tal como uma pessoa virtuosa ou asceta exercita os valores do Evangelho e os incorpora no seu ser e os torna naturais através do seu agir. Penso que nada melhor para sublinhar esta ideia, a expressão "o hábito faz o monge", porque o hábito revela a vida do monge, aquilo que ele é. O hábito é a sua identidade, que se constrói através da repetição dos gestos, do tal exercício que o monge faz, com que ele se apropria através dos seus gestos da oração e da reflexão que se pratica. A outro nível, podemos perguntar o que vem em primeiro lugar nesta dimensão, digamos, ascética e também do exercício físico. O talento ou o trabalho para o sucesso?
o dom da fé ou o exercício da oração. É conhecido que Cristiano Ronaldo tem uma obstinação para ser melhor, apostando muito no seu trabalho, na repetição, no treino. Só o talento ou fé não bastam, é necessário a prática do exercício. Aliás, Thomas Edison, que é a famosa frase sobre o gênio. Gênio é 1% de inspiração e 99% de inspiração. É desta inspiração também que São Paulo nos fala, como diz a carta dos Hebreus, corramos com perseverança a prova que nos é proposta. Vou passar agora ao ponto 3 e que titulei o limite como condição. Pelo que já refletimos, o limite é condição, e sublinho a expressão condição, para acrescentarmos alguma coisa à natureza, à cultura, ao desporto, à religião e a nós mesmos. Para José Esquirol, no seu livro Resistência Íntima, que tem o prefácio de Dom Quintino, afirma que a condição humana é limitada, mesmo a nossa liberdade é sempre limitada e condicional. A limitação é dada na condição humana pela corporeidade. O nosso corpo tem os seus limites, pode fazer determinadas ações e outras não. Temos limites no conhecimento, na deslocação espacial, etc. Mas estas limitações são também condição de possibilidade. O limite surge como condição para a superação. Aliás, nós vemos isso nos pássaros. Os pássaros voam por causa do atrito. No vazio, os pássaros cairiam. O atrito, a resistência, são limites, mas ao mesmo tempo são condição para voar. Parece uma contradição, mas os limites da condição humana são possibilidades para a superação, para atingir o impossível. Na questão do limite, podemos perguntar: o que leva um campeão que acaba de atingir um recorde a procurar atingir outro e outro a seguir? Mas qual é o limite do ser humano? São perguntas que se fazem constantemente, mas sem existir uma resposta definitiva, pois o ser humano consegue ultrapassar os seus limites, até aqueles que se julgam ultrapassáveis. Mesmo o maior limite, que é a morte, para o crente é ultrapassável, porque a morte não deixa de ser um limite, mas é também a condição para a vida eterna. Quando falamos sobre estas temáticas com os atletas de alta competição, estes dizem-nos que, para vencer os limites, são necessárias 3 coisas: a resistência, a perseverança e o acreditar. Também o asceta, confrontado consigo próprio, na sua solidão, no seu deserto, tem de viver com estas 3 virtudes: resistir, perseverar e acreditar. São estas virtudes que mantêm a esperança de conseguir um oásis no deserto ou uma vitória numa corrida. Aliás, a Karen Jaspers fala do limite como uma dimensão interessante, como limite, como algo que faz unir, portanto, que faz de ponte. Nós, quando partimos um prato e queremos unir, são a parte limítrofe, a parte que são unidas. Portanto, o limite também é visto como algo que une, não é? Une o corpo, a alma, o céu, a terra, o finito, o infinito, o possível, o impossível, não é? E também é uma ideia interessante de limite, como uma dimensão não só de possibilidade, mas também de unidade. Para finalizar este ponto, volto ao nosso querido atleta, o Alex Honnold. Para a chave para vencer o limite é tentar, tentar e tentar. A segurança e a certeza de chegarmos ao limite, na escalada, vem da confiança de nos sentirmos em forma. E se tentarmos ir ao tal limite, chegaremos ao tal limite. É isso que ele conseguiu quando subiu El Capitán. O meu seguinte ponto é o limite como trampolim para a superação. Neste ponto vou partilhar convosco alguns testemunhos de atletas que, a partir da sua limitação, conseguiram superar-se. E vou começar com este atleta que está aqui, o Pina, Jorge Pina, que é um boxer, que foi um boxer que aos 20 anos ficou cego. E após a cegueira tornou-se corredor paralímpico, participou em vários Jogos Olímpicos, fundou uma associação, dedica-se a promover os valores do desporto. Jorge Pina não viu na sua cegueira uma revolta, nem um limite, mas sim viu uma possibilidade, viu uma oportunidade. E refere: depois de cegar é que eu comecei a ver, que é a expressão de São Paulo também, nós não sobrevivemos, voltamos a viver. Com uma experiência limite, mudamos totalmente de vida. Outro exemplo que quero partilhar convosco é este, o George Mallory, um alpinista que tentou por diversas vezes escalar o Everest. E quando em 23 lhe perguntaram porque é que queria conquistar o Everest, ele respondeu: porque está lá. Ele nunca chegaria ao Everest, à ponta do Everest, ao cume, porque iria morrer na terceira tentativa, antes de alguém chegar lá. E isto leva-me também para uma expressão do Jorge Pina, em que o Jorge Pina tem um desafio
que deseja correr entre Fátima e o Vaticano, fazer este percurso a correr, e quando lhe perguntamos, mas achas que vai chegar ao Vaticano? E ele responde, sim, porque já lá estou. É desta forma que o atleta se projeta, não é? Como se projeta para a meta e pela vontade de lá chegar. Usando também uma frase de Sun Tzu, os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra, ao passo que os derrotados vão à guerra e só então procuram a vitória. Portanto, esta dimensão da projeção para a superação é importante. Dou-vos outro exemplo aqui, o Alessandro Zanardi, que foi um piloto de Fórmula 1, que teve um acidente em 2001 na Alemanha e amputaram-lhe as 2 pernas. Foi reanimado 7 vezes e transformou-se também num atleta paralímpico, já participou em vários jogos, em Londres, no Rio, conquistou várias medalhas de ouro e afirma, sou Alex Zanardi, caso não tivesse o acidente em que perdi as minhas pernas, agora não seria tão feliz. Ou, quando acordei sem as minhas pernas, olhei para a parte com que fiquei e não para a parte que perdi. Volto ao Peter Sloterdijk, que nos diz que os atletas deficientes, portanto, estes exemplos que partilhei convosco, dão-nos uma grande lição de vida, pois estes sabem, como ninguém, o que é superar-se, o que é transcender-se. E dá como exemplo este Carl Unkan, que tocava violino, pintava, praticava tiro, tudo isto com os pés. Portanto, a capacidade de superação do ser humano é um dos ingredientes mais cativantes que o homem tem. No desporto de alta competição, a superação, por mais projeções que se façam, por mais rigorosas que sejam as variáveis introduzidas, a base genética, a qualidade do treino, a eficácia na recuperação, as ferramentas tecnológicas, a margem de surpreender e de superação está sempre presente. Para Heidegger, as pessoas sentem-se chamadas a superarem-se porque este sentimento é intrínseco à nossa estrutura. Há um abismo, há uma negatividade, há um desassossego. Aliás, o desassossego é a única verdade sobre nós e não o sossego. E a pergunta que nós devemos fazer, cada um de nós, deverá ser esta. O que eu faço para conter este desassossego? Parto agora para o último, e termino já, para o último aspecto, que eu titulei uma ascese com ética ou uma ascese com valores. Como já referimos, ultrapassar o limite para nos transcender requer um conjunto de virtudes, como a disciplina, a resistência, a fé, entre outros. Pelo treino, pela ascese, atingimos a virtude e exercitamos este conjunto de valores. Como afirmamos, a cultura é um acrescente à natureza, tal como o desporto. Este é aquilo que acrescentamos à nossa natureza, ao estado natural, de correr, saltar, lutar, que são atividades naturais. Mas este acrescento deverá ser axiológico, um acrescento com valores, e deverá ter uma intencionalidade, isto é, qual é o meu objetivo? Qual é a minha intenção a fazer este exercício? Qual é o meu objetivo a vencer esta prova? Qual é o sentido do meu exercício, quer físico, quer ascético? É que não vale tudo para vencer. A busca da perfeição, da vitória, da superação pelo treino ou ascese tem que ter ética. O processo de chegar à vitória é a vitória em si. Tem de ter valores na natureza. Na natureza vale tudo para vencer, mas a vitória humana terá a ser feita sempre com valores e com ética. Por esta razão é que nós impomos regras nos jogos, digamos, os jogos sem regras, e impomos também limites para que não haja doping, para que não haja corrupção, etc. Portanto, há necessidade também de impor um conjunto de regras para que o jogo seja jogado em determinados limites. Podemos afirmar que o desporto acrescenta uma axiologia ao movimento, aliás, como o Lotério já referiu em relação ao Manuel Sérgio. Manuel Sérgio defende esta intencionalidade da superação, ao afirmar na sua tese de motricidade humana que este é um movimento intencional para a transcendência. Portanto, esta dimensão de intencionalidade para uma superação. A superação no desporto, como na vida, não se reduz a ultrapassar um número ou um objetivo. Não é só concretizar o lema dos Jogos Olímpicos, ir mais rápido, ir mais alto ou ir mais longe. Este desígnio deverá ser acompanhado por uma dimensão ética, isto é, ser melhor. E o melhor aqui engloba todas as capacidades humanas. Há, pois, um dever moral ou um desígnio ético de nunca fazermos menos do que aquilo que podemos dar. E repito, porque eu acho que isto é importante para todos nós, nunca fazermos menos do que aquilo que podemos dar. E isto aplica-se realmente ao atleta, ao atleta e a cada um de nós. E termino só com uma mensagem do Miguel Unamuno, através do seu livro, La Agonia del Cristianismo,
um livro que revela uma agonia na compreensão e na vivência da fé por parte do Unamuno. Curioso que a expressão agonia tem o mesmo radical que o agon desportivo, que significa competição, como já disse aqui, a luta, o combate. Para o Unamuno, afirmar e esclarecer a fé, fingir a cor da vitória do cristianismo, é também uma luta, la lucha, como ele dizia, um combate constante. E, portanto, esperemos que cada um de nós, nesta ascese, neste treino diário, cotidiano da nossa vida, também possa dizer, como São Paulo, combati o bom combate. Muito obrigada, professor G. Lima. Eu estou maravilhada com a quantidade de pensamentos que agora tenho em mente e que me fizeram particularmente pensar nestas temáticas de uma forma completamente diferente daquela que era a minha expectativa. E este é também o interesse destas comunicações, porque de facto não houve nenhuma conversa prévia, estamos todos cá a partilhar comunicações com esta surpresa, não é? E que foi de certa forma enriquecedora. E se me permitissem, eu faria aqui um resumo com a leitura e com os olhos de uma enfermeira e de alguém que é da área de saúde, porque às tantas eu senti que estava a falar com dois profissionais de saúde, que estava a escutar dois profissionais de saúde. Tal é a quantidade de exemplos que podem ser transponíveis para a área da saúde. E quase que, como direi, quase que senti que estava a escutar uma linguagem metafórica para falar também da saúde. E direi assim de forma muito breve, pegando nas vossas provocações e, se me permitirem, devolvendo-as para ouvir também o que poderão ter a dizer em relação a esta minha partilha na moderação destas duas palestras. O professor João Eleutério, aqui nos seus 3 pontos principais, falou de aspectos que me fizeram pensar, e também na investigação que temos desenvolvido em relação à espiritualidade em saúde e de que forma as pessoas de facto... fiquei a pensar nesta questão da ascese, de quem tem esta, não queria dizer campeonato, mas esta luta a vencer, esta corrida a vencer, de quem tem um diagnóstico e de repente tem que ir em frente, não é? E continuar a correr e continuar a seguir em frente. E pensei, falou aqui na questão da desmistificação da ascese e tocou conceitos que para mim são muito caros e penso que para qualquer profissional de saúde, como esta questão da superação e da transformação e desta dicotomia do físico e do espiritual. Foi muito interessante esta questão, porque o lugar de encontro dos profissionais de saúde, eu falo como enfermeira, com as pessoas doentes, é quase sempre o físico, é a dor, é o deixar de conseguir fazer qualquer coisa, é alguma função que de repente deixa de ocorrer da forma normal e geralmente é isso que leva uma pessoa a socorrer-se dos profissionais de saúde. Eu costumo dizer que é o encontro entre o profissional e a pessoa doente é sem dúvida o físico, é isso que nos chama ao encontro, não é? Ao encontro do cuidado. Não deixa de ser interessante depois pensar, até falou aqui de um conceito interessantíssimo, que é a questão da performance, que tocou-me particularmente, e o interesse que isto pode ter trazendo a questão da performance e do desporto. Eu escrevi aqui e passo a ler, é muito interessante para a questão da saúde, da qual a educação para a saúde, por exemplo, na qual o desporto tem uma dimensão, o desporto, exercício físico, não é? Tem uma dimensão fundamental, trazer esta questão da performance à discussão. Um segundo ponto que achei muito interessante da sua comunicação e que também o provocava, que foi relacionado com o seu apontamento sobre esta expressão, se quisermos, histórica da ascese, que eu achei particularmente interessante. Começou por falar de etimologia, a questão dos terapeutas, lá está, os terapeutas, e pensar a caracterização destes terapeutas, tal como apresentou, a questão da dieta, do vestuário, do estudo e das escrituras, afastados da família, a questão dos rituais e dos festejos ao sábado,
e tentei ligar isto até a uma certa profissionalização depois, e como isto pode ser interessante pensado nesse sentido. E a minha provocação seria muito relacionada a esta sua provocação, que colocou aí muito bem, da prática desportiva contemporânea como um lugar teológico. Isto leva-me a pensar naquilo que muitas vezes temos pensado também na nossa investigação, em relação à espiritualidade e ao cuidado de saúde. Se de facto o cuidado de saúde e em particular o cuidado de enfermagem não é também ele um lugar teológico, um lugar de contemplação, um lugar de facilitação desta ascese. Deixava-lhe esta provocação. Se me permitissem, em relação à segunda comunicação, que eu achei também deliciosa, desculpe o termo, mas fez-me pensar em tanta coisa, foi tão pragmática e ao mesmo tempo tão profunda, que em 5 pontos, de uma forma pragmática, fez-nos pensar de uma forma, a meu ver, muito provocadora. E penso que não foi por acaso, e ainda bem, porque para os nossos participantes, para quem nos está a ouvir, certamente será muito enriquecedor pensar consigo e connosco ao percorrer estes 5 pontos. A primeira foi o que nos leva a desafiar o limite. E aqui a minha provocação, enquanto profissional de saúde também, a escutá-lo, foi que a minha realidade é um pouco diferente, é também esta, mas a questão, para mim, enquanto profissional de saúde, enquanto docente, de enfermeiros também, no 2º e 3º ciclos de estudos, não é? Em mestrado e doutoramento, mas também a estudantes de enfermagem de licenciatura, é quando a perspectiva de limite nos desafia. É um pouco ao contrário, que é quando eu tenho pessoas em que há uma possibilidade de limite, e falou da palavra finitude, este aqui é o nosso desafio. A sua pergunta era o que nos leva a desafiar o limite, e eu fiquei a pensar, como é que é a situação, quando é esse limite, quando é a perspectiva de limite que nos convoca ao desafio. Eu deixava aqui esta minha leitura destas 2 comunicações, enquanto profissional de saúde, agradecendo muito o que me fizeram pensar. Tentei tocar aqui em alguns tópicos de algumas coisas que temos vindo também a investigar, sem tocar muito na investigação, obviamente, porque queria dar-vos esta palavra, mas no fundo é isto, esta ascese como um exercício de... lá está, exercício, não é? De superação, numa maratona, pensando em desporto, numa coisa física, não é? Numa dimensão física, conseguir transpor para... foi isso que eu fiz, foi esse o meu exercício, transpor para o contexto da saúde, com esta linguagem quase metafórica, com esta leitura quase metafórica, em que tudo isto que disseram fez todo o sentido, todo o sentido, e por isso muito obrigada. Dava-vos a palavra para discutirmos um pouco sobre estas provocações. Talvez comece eu. Sim. Eu sou antigo atleta, quer dizer, tento manter a forma física, mas enfim, e fiz, como todos os atletas, tive lesões graves. E uma delas foi a ruptura do ligamento cruzado anterior, portanto, que é uma daquelas coisas de profissional, mas não seja profissional. E o processo da recuperação foi muito interessante, digamos assim. É um processo que a pessoa percebe que a própria lesão faz parte digamos assim, da prática desportiva, e são momentos de grande aprendizagem. Aquilo que o Zé Lima falava do limite, do fundo, ali a gente percebe com o processo de recuperação física que tem que pôr o limite um bocadinho de forma diferente, tem que pensar os limites de forma diferente, mas que eles nos ajudam, de certa maneira, a superarmos e a irmos mais longe. E penso que para mim foi uma experiência importante, não o momento vivido, mas o momento depois retrospectivo, em que a pessoa pensa um pouco aquilo que viveu, e é aí que de certa maneira se espiritualiza, digamos assim. Eu uso muitos dos momentos que vivi nesse processo de recuperação como metáfora para entender aquilo que é
minha relação com Deus e às vezes ajudar outros também a viver a sua relação com Deus. Isso do ponto de vista, digamos assim, metafórico. Mas por outro lado, eu acho que há uma dimensão, por isso é que eu digo que a maneira como o cristianismo ocidental por vezes vive a fé é muito cerebral. Há uma dimensão, digamos assim, o corpo de facto traduz e expressa e manifesta esse encontro entre Deus e o homem. Eu lembro-me, há muitos anos já, que fiz uma vez uma experiência de retiro que foi muito engraçada e muito interessante, que era com, eu não esqueci-me agora do nome dele, mas depois há de me vir, que era um rapaz que tinha estudado em Pequim. O irmão dele é um jesuíta, portanto, ele tinha estudado em Pequim e tinha aprendido Tai Chi, e portanto todo o retiro foi feito com técnicas de Tai Chi. E eu lembro perfeitamente que um dos exercícios lá espirituais era ele dizer qual é a parte do corpo com quem vocês estão menos reconciliados, ou com quem estão menos à vontade. E eu lembro-me de ter perfeitamente pensado que são os meus braços, porque não tenho força de braços, já me deixaram mal várias vezes. Quando era miúdo, vivendo ali naquela zona de Almirante Reis, Praça João do Rio, havia uns atalhos para chegar mais depressa à Igreja de João de Deus, que era saltar muros, e eu várias vezes fiquei pendurado nos muros a pedir ajuda aos meus irmãos, que me puxavam, que me içavam, porque efetivamente... E no fundo aquilo que eu acho que é importante quando pensamos a prática desportiva como um lugar teológico é no fundo recuperar e ir ao encontro daquilo que é um lugar teológico por excelência da teologia cristã, que é o corpo, não é? Mas neste caso particular, o corpo em movimento. A tal árvore de gestos que, como dizia Michel de Certeau, e aquela atividade silenciosa de que fala Catherine Bell, e que de certa maneira expressa e traduz esse encontro entre Deus e o homem. E eu penso que nesse aspecto, ao falar dessa atividade silenciosa, um profissional de saúde pode perfeitamente ajudar a pessoa em situação de doença, em situação de limitação, embora passando por essas fases todas, não é simples. Eu sei porque já o vivi também, perceber que nesse corpo mesmo limitado é possível viver e fazer uma experiência do encontro. No fundo é ajudar a pessoa a amadurecer aquilo que é a sua condição e perceber que se calhar ela limita-lhe algumas coisas, mas potencia outras possibilidades. Bom, eu só duas ou três ideias em relação a esta questão do limite. O que é que nos faz desafiar o limite? Eu penso que uma ideia básica é esta do desassossego. Portanto, acho que o ser humano vive em permanente desassossego e todas as soluções que encontramos para esta questão de um certo sossego são para, digamos assim, tentar compreender esse limite, não é? É curioso que, ligando um bocadinho aqui a questão do desporto com a saúde, a ponto que a Sílvia pretende fazer, eu acho que há situações limite, como é óbvio, não é? Há situações limite em que o corpo diz não consigo mais, não é? Mas também o que existe é que muitos atletas, aquilo que revelam é que dizem que não conseguem atingir o limite, mas depois conseguem atingir esse limite, não é? E perguntam como é que eu fui capaz? E a seguir conseguem outro, não é? E portanto, por isso é que eu acho que é importante esta ideia do limite como condição para a superação. E há curioso porque há atletas que referem que muitas vezes na prova chegam a uma determinada situação em que eles sentem que não são eles a correr. Não é o corpo dele que está a correr. É óbvio que é o corpo deles que está a correr. Mas, do ponto de vista mental, digamos, eles sentem que realmente aquele corpo se transcende. Portanto, passou o limite, não é? E, portanto, eu acho que mesmo na questão da doenças terminais, eu acho que o desporto aqui ensina-nos muita coisa, no sentido daquilo que eu há bocadinho falei sobre a questão do processo e o resultado. Nós estamos numa sociedade em que valoriza muito o resultado em vez do processo. Não é? O importante é o número, o importante é aquilo que obtemos. Agora, o facto de lá chegarmos como lá chegarmos, isso não interessa tanto. E para a ética isso é o mais importante, é o processo e não tão o resultado. Para uma pessoa que está em limite, não é? Uma situação limite de vida, eu penso que o terapeuta, o treinador, o enfermeiro,
penso que deve, digamos, investir um pouco nesta dimensão do processo, não é? Porque o processo, num atleta, como em qualquer de nós, investe muito numa tarefa, não é? Aprimorar um movimento, aprimorar uma tarefa. Isso eu consigo controlar, isso eu consigo, digamos, ajudar alguém a fazer, não é? Até um doente. Agora, o resultado, eu não consigo controlar o resultado. Não depende muitas vezes de mim. Mas a tarefa depende de mim. E, portanto, eu acho que, mesmo em situações limite, nós podemos ajudar os doentes, podemos ajudar os atletas a, digamos, a realizarem-se através das tarefas que têm que fazer. Uma pequena tarefa, de um pequeno limite que, tal como o Michael Jordan dizia, não é? A minha vitória final, para a vitória final corresponderam vitórias específicas, não é? Tarefas específicas. E, portanto, mesmo para um doente terminal, eu penso que o desporto ensina-nos isto, que é possível, a cada momento, nós incutirmos, digamos assim, um limite que possa ser ultrapassado, não é? Que possa ser atingido. E depois, eu penso que esta dimensão do desporto como sentido também nos ajuda, estes exemplos que eu aqui dei, a dizermos que, digamos que, em situações extremas, nós realmente arranjamos formas, arranjamos forças, realmente para darmos sentido ao nosso limite e à nossa deficiência, ou àquilo que nós temos, à nossa própria doença, não é? E, portanto, esses exemplos também são positivos para nós podermos passar a alguém numa situação limite possa ir ver, digamos, uma inspiração a estes modelos, digamos assim. Bom, nós vamos então despedir-nos. Enfim, em nome da organização das Jornadas de Teologia Prática, eu quero agradecer muito aos oradores que nos guiaram nesta aventura para pensar a ascese, enfim, em múltiplos contextos. Agradecemos muito o trabalho de moderação da professora Sílvia, que foi antes de mais uma sábia ouvinte e nos ajudou a construir pontes. E eu diria que a vocação da Jornada de Teologia Prática na Faculdade de Teologia é essencialmente essa: construir pontes. Nós vamos reencontrar-nos no dia 5 de novembro, com um painel que terá o título Uma Ecologia do Essencial. Vamos, enfim, pensar quer a vivência artística, quer a vivência litúrgica como fendas que abrem o mundo, fendas espirituais no mundo, e para isso vamos ter, enfim, dois colaboradores, o professor Carlos Moraes, que trabalha na área da filosofia estética, e também o meu colega Joaquim Félix Carvalho, que trabalha na área da teologia litúrgica. Penso que será mais uma vez um encontro em que descobriremos novas pontes e será com certeza mais um lugar de reflexão. Até lá e desejo a todos muita saúde.